e vai começar a quarta rodada do Brasileirão. O Clube do Remo recebe o Internacional em casa e tem surpresas entre os relacionados. O adversário vem pressionado. Vamos falar sobre esse jogão de daqui a pouco aqui no RemoCast? Chega mais! Antes da gente falar desse jogaço, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte os nossos conteúdos, e se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo na internet. Salve, meu amigo Betinho, tudo certo, meu amigo? Tudo certo, meu irmão, já para na expectativa para esse jogo contra o Internacional que está na zona do rebaixamento, tem apenas um ponto, vem aí desesperado, precisando vencer, está super pressionado, e o Remo quer a sua primeira vitória dentro de casa, já tem mais de 15 mil azulinos e azulinas confirmados para essa partida, demorou, na véspera da partida, já tarde da noite, foi liberada a lista dos relacionados do Clube do Remo para o jogo e teve surpresas, viu, meu amigo Igor? Além de ter anunciado a contratação do Jajá, que está relacionado, Sávio, confirmado, está fora do Clube do Remo, pelo menos temporariamente, devido à tolice que ele fez, aí foi suspenso. Vamos para essa lista? Quem é que vai para o jogo? Marcelo Rangel, Ivan Marcelinho, João Lucas, Marlon, Thalisson, Kaique Almeida e aquele jogador que tu é fã, o Léo Andrade, Cufré, único lateral esquerdo da relação, Pico, Zé Ricardo, Zé Wellison, Patrick de Paula, Catarose, Victor Bueno, Iago Pikachu, Nico Ferreira, Aleph Manga, Carlinhos, João Pedro e Jajá. Carlinhos com a chance aí, mais uma vez, no time principal, no time da Série A. O ataque aí com modificação, Igor. Esse time aí consegue ganhar esse Internacional? Olha, é bom que consiga, né? O Remo que já desperdiçou 2 grandes oportunidades de vitória, que deixou escapar contra o Mirassol, que deixou escapar contra o Atlético Mineiro. A gente espera que a gente se confirme, né? Principalmente depois do jogo que foi contra o Cametá, um jogo que dá muita moral pro elenco, né? A gente espera aí que o Carlinhos, apesar de ter perdido o gol, foi muito decisivo no jogo, né? Parece contraditório, mas foi isso, perdeu alguns momentos, mas foi decisivo na classificação, e espero que possa ajudar, né? É importante também que já chega o Jajá, em condições de jogo, né? Já vai logo jogando ali, casou ali com a saída por contusão do Diego Hernandes, né? A gente não tem informação do que exatamente é, mas sabe que é por conta de questões médicas. E é isso, né? Essa novela do Jajá, espero que o cara arrebente, viu? Porque foi, eu acho que uma das maiores novelas que eu, como torcedor, presenciei. E para encerrar, sobre essa questão de relacionados, o Sávio, né, Betinho? O Sávio que é uma questão que eu acho que o Clube do Remo precisa resolver o quanto antes, né? Porque quem não acompanhou fez aquela bobagem, realmente discordo totalmente da atitude do Sávio, né? De conversar com o jornalista ao vivo sobre situações internas, foi punido merecidamente, mas é preciso que isso seja resolvido logo, porque até onde se sabe, pegou aí uma suspensão de 30 dias e mais multa de 20% no salário. O que isso representa juridicamente falando? O cara vai ficar 30 dias sem trabalhar, né? Suspenso. Então, o que é o trabalho do jogador? É jogar e treinar. Você já pensou o prejuízo que é, a não ser que treine de maneira particular, né? Mas fora das atividades de treino por 30 dias, isso prejudica a preparação do atleta, o ritmo de jogo, a preparação física. Aí o Remo vai voltar com o atleta completamente fora de ritmo de jogo. Então, assim, tem que fazer igual aqueles professores de colégio, né, Betinho? Tu que é professor, olha, meu amigo, vem cá, te dê as mãos, te dê um abraço aqui, bora resolver essa situação, porque ou põe o atleta para jogar, ou rescinde o contrato, ou alguma coisa, traz outro, porque o que não dá é para a gente ir com uma lista de relacionados com um jogo super importante contra o Inter, com um lateral esquerdo que o Osório não gosta de utilizar, e aí realmente fica uma situação bastante complicada, Betinho.
Vamos pensar então, galera, nessa escalação. Mas antes de mais nada, eu quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários o que que tu achaste da lista de relacionados, se tu vais para o jogo ou não. Não sabe o que comentar? Coloca aí, bora Leão. Aí assim a gente vai saber que tu chegaste até aqui no vídeo. Já vai comentar, arrasta para o lado, dá o hype, o like também. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrita. Igor, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, apesar de, logicamente, o posicionamento das peças ali do Osório ser diferente, né? Não joga naquele 4-4-2, joga naquele 3-2-5 quando está atacando, depois, quando retorna, faz a linha de 4 atrás, né? Praticamente ali um 4-3-3, faz ali uma modificação nas linhas, mas no jogo passado a gente teve tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo. Eu dificilmente acho que o Cufré vai para o jogo logo de cara. Então, assim, se for para dar uma pista, dar um chute de qual seria a escalação, eu quero saber a tua opinião também, mas ele vai fazer apenas uma mudança, eu acredito, em comparação daquele jogo que foi contra o Atlético Mineiro. Não vai jogar o Sávio, eu acredito que entre já. Ou então Iago Pikachu. Vai deixar o João Pedro centralizado, coloca o Aleph Manga ali para a esquerda para fazer aquele trabalho de operário, que vai e volta o tempo todo, o cara está com fôlego para o Remo não perder o poder de ataque. Lembrando que é jogo de Série A, não pode vacilar, principalmente com esses times de camisa pesada, eles não vêm para ficar retrancado, o Internacional vem para tentar ganhar esses pontos, viu, Igor? Então é importante que o Remo consiga ajustar sua marcação alta, mas acima de tudo, o jogo em transição, está jogando bem pelas pontas, precisa furar esse bloqueio do Inter. Cara, o que tu acha? Eu concordo contigo, né? Porque o Cufré foi peça que não foi utilizado em nenhum desses dois últimos jogos, né? Pelo menos, vocês me corrigem aí nos comentários. Nos dois jogos que foi as quartas contra o Águia e semis contra o Cametá, não foi utilizado, pelo menos não de imediato. Eu acho que nem entrou em campo, talvez. Então, acho que fica complicado utilizar agora contra o Internacional, que é um time teoricamente mais forte, mais preparado, com mais conjunto e tudo mais. A gente sabe que é um jogador que jogou Libertadores, mas precisa estar tendo um ritmo de jogo, porque um jogo de Série A, em termos de intensidade, é muito mais forte do que o Campeonato Paraense. Então, provavelmente vai ter essa mudança. Como eu disse, essa situação da lateral esquerda ela precisa ser resolvida o quanto antes, né, para que o Remo tenha um jogo mais equilibrado possível, né, porque ali já foi o nosso calcanhar de Aquiles em algumas partidas, a exemplo o Mirassol, a exemplo do Atlético Paranaense, teve um agora recentemente, que eu não me lembro, foi contra o Águia também, um gol saindo por ali, então é preciso que essa situação seja resolvida, o Inter que chega forte e motivado, né, assim como o Remo fez esse grande jogo contra o Cometá, o Internacional meteu 4-0 no Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho, e pela circunstância, pela posição na tabela, a zona de rebaixamento, a gente sabe que lá os caras estão dizendo assim, vai enfrentar o Remo lá, tem que ganhar porque é o time que vai cair e tudo mais, o pensamento deles lá. Então eles vêm para jogar, para vencer aqui, isso pode ser inclusive um grande trunfo para a gente jogar mais aberto, a gente explorar a velocidade ali dos nossos jogadores, que nós temos muita qualidade ali do meio para frente, viu, Betinho? Lembrando que o Inter, nesse jogo aí contra o Ipiranga, poupou alguns titulares, né, nessa última partida. Então, assim, a gente pode tomar como base, né, aquela equipe que perdeu dentro de casa para o Palmeiras. O último jogo do Inter eles perderam em casa. Por isso mesmo essa pressão grande de recuperar fora de casa. Tem um ataque que é um ataque interessante, né? Se você pensar ali, Alan Patrick, é o próprio Carboneiro, que é dúvida, na verdade, né? Viajou, mas é dúvida. O Borré, o Vitinho, tem um moleque da base lá, o Alex, esse Alex aí, que tá até com símbolo, também promete muito. Tem um mercado que joga na zaga, então, assim, é uma equipe bastante qualificada. Teve problemas no ano passado, quase cai, foi na última rodada, né? Eles falam dessa questão com o Remo que vai ser rebaixado, mas eles pularam uma fogueira aí na temporada passada. Então, eu acredito que vai ser um jogo aberto, viu, Igor? E jogo de Série A, né? Não pode vacilar. Qualquer detalhe vai ser decisivo e o Remocast vai estar lá para acompanhar tudo, hein?
Com certeza, jogo de Série A, a gente já viu que qualquer detalhe faz a diferença. Tivemos alguns erros ali contra o Vitória, tivemos erros contra o Mirassol, tivemos erros contra o Atlético Mineiro, então a gente espera que esses erros não ocorram contra o Internacional. Tivemos erros bizarros contra o Cametá, mas a gente vai estar lá no estádio, acompanhando tudo em loco, apoiando, e a gente na crente, otimista, confiante que vai sair a primeira vitória do Clube do Remo na Série A para ir seguir o caminho da tranquilidade e já ir para o primeiro jogo da decisão do Repá, Betinho. É isso aí. Lembrando que o 33 está machucado, né? Não foi para o jogo, está ali se recuperando para comer uma carne de mucura no próximo final de semana. Mas antes, vamos pensar no Internacional. Então, deixa aí teu comentário, o hype, o like, te inscreve no canal. Bora, Leão, que a gente está precisando desses 3 pontos. Saudações azulinas e até depois do jogo, galera.